na nuvem, né? É um ponto muito importante, né? Para me apresentar. Meu nome é Marcelo Gilhote, eu sou engenheiro de soluções da Veritas. Tá? Literalmente, a minha especialidade na casa é a parte de continuidade de negócios, disponibilidade da informação, né? Deixa eu fazer o screen aqui. Trabalho na Veritas há 2 anos. Aqui, show. Todos vocês conseguem ver a minha tela? Legal. Então, sim, Marcelo. Perfeito. Perfeito. Então, vamos lá. Um ponto importante, uma pergunta que eu já faço de mão para vocês, todo mundo fala de cloud, né? O mercado fala de cloud. Eu queria deixar bem enfatizado isso com isso. A Veritas não é nenhuma provedora de cloud. Tá? Não é e não vai ser, não é o foco da Veritas. Eu costumo dizer que a Veritas é uma viabilizadora da cloud, é o próximo passo. É muito comum a gente se deparar em alguns clientes falando, comprei minha cloud e vou para a cloud. Mas em momento algum ela comenta, como eu vou? Porque parece algo tão simples, né? Como eu vou para a cloud? E como é que eu levo? A gente não está mais falando hoje de 10 GB, 20 GB, estamos falando de teras. Então, é extremamente importante posicionarmos os clientes nesse sentido de que a ida da cloud hoje é inevitável. A pergunta é quando vai? Como vai? E se ela quiser sair da cloud? Você pensa, a partir do momento que o cliente toma a decisão de ir para a cloud, na maioria das vezes o processo de migração... Tá melhor? Melhorou o som? O processo de migração para a cloud é extremamente penoso, moroso. Por quê? Por causa da volumetria, né? E aí, mesmo assim, após ele ir para a cloud, depois de todo esse processo moroso, digamos assim, que é o método trivial, ele vira refém na cloud, né? Então, simplesmente, se lá na frente ele adotar uma Amazon, se lá na frente ele adotar uma Amazon da vida e no ano seguinte a Azure fizer uma mega oferta ou a Google Cloud uma mega oferta, ele vai pensar 10 vezes em sair porque ele sabe o quanto foi sofrido. Então, esse é um approach da Veritas, é viabilizar o uso, é tornar essa ida viável, né? E aí um ponto muito importante que eu já começo a perguntar para vocês, quais são os principais desafios da cloud hoje em dia? Primeiro delas, migrar o dado, né? Como eu havia comentado, as empresas não se dão conta da dificuldade que é de movimentar os dados, né? Então, ou seja, será que é simples movimentar? Será que você consegue hoje baixar o seu sistema, baixar a sua solução por 10, 15 horas para que você possa movimentar os dados, né? Então, aí que começam os desafios. O próximo passo, como é que eu levo as minhas aplicações? Será que é simplesmente migrar o dado, copiar e colar do outro lado e subir a aplicação? Não. Quando se faz um estudo interno de como funciona uma solução, é que você se dá conta da complexidade que ela é para funcionar. Muitas vezes ela depende de outros ambientes, de coletas de arquivos, de movimentação, e aí você pensa, e aí você começa a se deparar na dificuldade que é, né, migrar. E aí um último ponto que é extremamente importante. Como é que eu protejo o meu dado na cloud? A pergunta que eu faço para vocês já de cara é, será que uma vez que eu migrei para a cloud, os meus desafios mudam? Será que eu não vou ter ou eu não posso ter indisponibilidade na cloud? Será que eu não posso ter problemas de performance na cloud? Será que eu não posso ter problemas de backup e restore na cloud? Uma das grandes ilusões dos clientes quando adotam a cloud
é achar que uma vez que migrou para a cloud, nunca mais eu vou ter problema de performance, nunca mais eu vou ter problema de disponibilidade, nunca mais eu vou ter problema de backup e restore. Muito pelo contrário. E isso é muito importante a gente posicionar os clientes. Que o fato dele estar indo para a cloud, ele está apenas tirando da infraestrutura dele e aí já adentrando, indo provavelmente para uma infraestrutura compartilhada. Então é muito importante posicionar que os desafios continuam os mesmos. E no modo, o grande desafio nesse caso é ir de uma forma segura, ou seja, sem nenhuma indisponibilidade, com o mínimo possível de parada, de uma forma segura, com relação à criptografia, numa relação custo, e o mais importante, evitar que o cliente, uma vez que ele vai para a cloud, ele fique amarrado num único fabricante. Tá? Então vamos lá. No futuro multi-cloud, quando eu digo multi-cloud, eu quero dizer o seguinte, hoje a gente não está mais falando de Amazon, a gente não está mais falando de Azure. Não sei se vocês sabem, até um ponto, até uma brincadeira que eu costumo dizer, hoje o Alibaba é provedor de cloud. Existem centenas de provedores de cloud. Então hoje nós vivemos um cenário multi-cloud. Aí que vem a pergunta, de quem é a responsabilidade por manter a continuidade de negócio? É nossa, é da empresa, é do administrador, porque a cloud ela oferece apenas a infraestrutura. Então, ou seja, assim as clouds podem falhar, eu colocando aí, ou seja, você vai para um cenário de cloud para reduzir os seus custos de infraestrutura, sendo que se você não tiver um plano de contingência, elas podem te dar mais dor de cabeça do que o trivial. Não sei se todos sabem ou souberam, mas isso é informação pública. Na terça-feira de carnaval do ano passado, a maior zona de cloud da Amazon ficou fora por 13 horas, que é a East One. 85% dos top e-commerces dos Estados Unidos ficaram fora por 13 horas. 85%. Não há alta disponibilidade entre zonas da Amazon. Não há. Quem é responsável? O cliente. Então, se o cliente não tiver essa consciência, simplesmente migrei e acabou, pode ser vítima. Ou seja, pensar numa alta disponibilidade, pensar na recuperação dos dados é nossa responsabilidade. Recuperar as minhas aplicações, gerenciar os meus níveis de serviço. Será que todo o meu ambiente é em cloud eu preciso tratar com a mesma severidade? Será que um banco de dados na cloud eu preciso ter no mesmo nível SLA do que um ambiente de desenvolvimento? Com certeza não. E um outro ponto muito importante, programar cenários de recuperação. Como é que eu valido as situações de desastre? Como é que eu sei se estão íntegros? Como é que eu valido isso? Então, todos esses são os grandes desafios. Como a solução que eu vou estar mostrando para vocês hoje, são duas soluções, ajuda nesse sentido. A primeira solução que eu trago para vocês é o que a gente chama de VRP, Veritas Resilience Platform. Com o Veritas Resilience Platform, é uma solução de resiliência, é uma solução de orquestração de serviços e migração de dados entre clouds. Com o VRP, olhando para multi-clouds, eu consigo automatizar todo o meu processo de recovery. A solução permite que eu faça o input dos meus famosos runbooks, digamos assim,
Quem já viu cenário de DR sabe do que eu estou falando, ou seja, handbook é literalmente um documento com passo a passo que deve ser definido, que deve ser seguido em caso de DR. O VRP permite, além de migrar o meu ambiente para a cloud, que eu orquestre todo o meu ambiente na cloud, garantindo ali primeiro banco de dados, depois applications, depois web services, por exemplo. Né? Ou até mesmo execução de scripts ou execução de passos, alteração de rede, alteração de DNS, de customização, né, de processos ou inserção de processos, automação de processos na hora da minha cloud, na hora da minha virada. Processos que seriam executados de forma manual podem ser completamente imputados dentro da minha cloud. Um outro ponto muito importante do VRP, né, é o que a gente chama, como eu havia comentado, multi-tier. Será que eu tenho que tratar todo o meu ambiente cloud com a mesma severidade? Claro que não. O VRP, ele permite que eu habilite, que eu crie diferentes workloads com diferentes estratégias de recuperação. Isso é muito interessante. Então, por exemplo, para ambientes com um banco de dados ao qual eu preciso ter RPO, né, mínimo tendendo a 0, eu posso utilizar uma estratégia. Ou para ambientes que eu utilize applications, uma outra estratégia. Ou até mesmo para ambiente de homologação e desenvolvimento, outra estratégia. Né? Então, e isso é muito interessante. A parte de regulamentação, de você ter todo esse processo muito bem documentado. A parte de flexibilidade, isso também é muito bom. Ou seja, a independência que você tem de levar a minha informação, seja do meu ambiente on-premises para a cloud, falando aí de VMware para a Amazon, VMware para a Azure, Hyper-V, Amazon, Hyper-V, Azure, agora entrando na próxima versão, já o Google Cloud, né? E aí entrando até mesmo num estado da arte, né, que já está para sair do forno, digamos assim, literalmente o conceito multi-cloud, o qual você possa ter o seu ambiente produtivo na Amazon e você ter o seu disaster recovery completamente na Azure. Ou seja, você tem literalmente o seu ambiente desvinculado do data center on-premise. Né? Da mesma forma, escalar o meu ambiente, ou seja, como é que eu garanto? Porque a gente não fala mais de uma única cloud. Né? Qual o grande diferencial, qual o grande problema quando a gente fala de clouds? Né? Eu estou falando de muitas interfaces, eu estou falando de muitos provedores. Né? Então, nesse cenário, quanto mais provedores o cliente tem opção, melhor é. Né? Então, o VRP, ele trabalha muito nesse sentido. Capacidade que você tem de dar independência aos clientes. E até mesmo de testar. Como é que eu sei que meu DR está íntegro? Né? É o que a gente costuma dizer de rehearsal, ou seja, eu consigo simular o meu ambiente em DR sem que a minha produção venha a parar. Tá? Então, isso é muito importante. Todos esses pontos do VRP, ele ajuda muito o cliente nesse cenário. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns cenários importantes, extremamente que devem ser levados em consideração, que dão, digamos assim, que potencializam o uso da solução. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um ambiente on-premises, tá, ao qual eu consigo classificar conjuntos diferentes de aplicações. Lembra, quando eu falo aplicação, eu não estou falando de uma máquina, estou falando de um conjunto de máquinas que garantem o funcionamento daquela solução. Então, eu falo de banco de dados, applications ou qualquer outro conjunto que me venha, né, tornar aquela solução disponível. Então, eu posso ter, por exemplo, com o VRP, num conjunto de applications, né, numa aplicação 1, um ambiente crítico ao qual eu preciso ter um RPO de 5 minutos e um RTO de 5 minutos apontados para a minha Cloud X. E definir também um outro conjunto, que a gente chama de Business Unit, né? Uma outra Business Unit com um serviço Silver, digamos assim, né? Ao qual eu posso ter um RPO de 30 minutos e um retorno de 15
apontando para uma outra cloud. E até mesmo, né, um Application 3, uma outra Business Unit, com um RPO de 1 hora e um RPO de 30 minutos. Então, ou seja, eu tenho literalmente a customização do meu ambiente para ambientes de DR completamente distintos, entre clouds completamente distintas. Então, eu consigo definir métricas, eu consigo definir diferentes SLAs para conjuntos de soluções diferentes. Tá? Isso é muito bacana. Né? Num outro cenário, ao qual, digamos que ao invés de você ter a migração de aplicações, por exemplo, eu consigo definir workloads individuais, seja ambientes virtuais ou até mesmo ambientes físicos, num único clique. Então, por exemplo, eu tenho lá o meu ambiente XYZ, que é composto por 3 máquinas. Uma máquina física de banco de dados e 2 máquinas virtuais. Como é que eu classifico esse workload? Eu crio uma business unit desse workload e eu consigo migrar todo esse workload, por exemplo, para a cloud. Tá? Mesmo sendo físico ou virtual. Ou até mesmo ambientes multi-tiers. Né? A gente viu, mantendo SLAs diferentes, RPOs diferentes. Ou até mesmo porção do meu data center. Por que não levar, digamos, criar uma única business unit, o meu data center inteiro, ou o meu ambiente de desenvolvimento inteiro, ou o meu ambiente de homologação inteiro. Eu não preciso, vai muito da necessidade do cliente. Então, transformar, classificar o negócio dele é muito importante. Seja por workloads individuais, ou seja, servidor de banco de dados, servidor de aplicação, ou multi-tier, ou até mesmo por data center, né? Ou até mesmo todo o data center, por que não? Né? Na escolha da cloud, seja por replicação de dados, né? Ou até mesmo por instâncias. Isso é muito importante. Tá? E num outro cenário, isso aqui é muito legal, né? Designado para portabilidade. Então, supondo que a gente crie diversos business units ou diversos application groups, né? Para garantir os meus RTOs e RPOs, meus níveis diferentes, certo? Ou até mesmo a capacidade que eu tenha de mudar entre clouds para cenários distintos. Ou seja, se num primeiro momento, né, o meu application 1 e 2 e 3 estão indo para a minha cloud 1, por exemplo, para a minha Amazon, se lá na frente eu vier a perceber que a Azure está com melhor desempenho, por que não simplesmente alterar a minha business unit para replicar para a cloud, para a Azure? O VRP permite isso. É uma solução literalmente multi-cloud, ok? Ou até mesmo utilizar uma cloud como DR da outra. Por que não utilizar a Amazon como DR da Azure e vice-versa? O VRP também permite isso. Tá? Ou até mesmo uma outra utilização do VRP, que muitas vezes o cliente ele pensa em migrar para a cloud. Certo? Uma coisa é a gente estar levando em consideração o quê? A utilização do VRP como DR. Né? Mas às vezes o cliente tem dificuldade de migrar. É possível você também utilizar o VRP como que a gente costuma dizer de one shot. Então, o cliente tem a necessidade de migrar, você pode posicionar a solução, paga uma subscrição, por exemplo, de 1 ano, e após a migração ele simplesmente desinstala e o produto dele e o ambiente dele, o workload está migrado. Seja entre data centers, seja entre clouds, isso é muito importante. Ou seja, capacidade que você tem de utilizar a solução para DR ou para migração entre mesmos esses cenários. Ok? E aí um outro ponto muito importante. Migrei o meu ambiente para a cloud. Certo? Como é que eu protejo? Lembra, uma vez o fato do cliente estar usando a cloud não elimina os desafios. Muito pelo contrário. Né? Às vezes a gente vai posicionar o cliente, migrei para a cloud, acabou meus problemas. Muito pelo contrário.
quando a gente faz, o cliente, a maioria das vezes, está indo para a cloud por uma questão de redução de custos, né? Saber posicionar a proteção de dados para a cloud é extremamente importante. A cloud, os provedores de cloud hoje em dia, né, oferecem uma forma diferente de fazer backup. Então, diferentemente de VMware, que oferece a sua API, diferentemente de Azure, que oferece a sua API, as clouds, de um modo geral, não oferecem a mesma API. Então, na grande maioria das vezes, o cliente acaba tendo que fazer backup das clouds de forma tradicional. Só que isso acaba virando o quê? Aumentando o seu custo. Porque ou ele vai licenciar por volumetria, ou eu vou licenciar por agente. Eu não tenho como, por exemplo, proteger a minha cloud baseada em sockets de hypervisor, que é o mais atrativo para o ambiente virtualizado. Por quê? Porque eu não tenho como prever quantos sockets de hypervisor tem no meu ambiente cloud. Eu consigo definir as minhas virtual CPUs, mas não os meus sockets, né? E nisso acaba virando o quê? Muito inflexível. Fico refém desses dois licenciamentos e não escala, né? É muito difícil. Então, o approach que a Veritas traz nessa segunda solução, ao qual nós costumamos chamar de Veritas Cloud Point, traz exatamente uma solução para proteger ambientes em cloud, baseada na API que a própria cloud traz, o approach diferente, que é baseado em snapshots. Então, o Veritas Cloud Point é uma solução web de gestão de backups em cloud, utilizando técnicas de snapshot, né? Então, ou seja, com a vantagem de ser application consistent, tá? Com a vantagem de utilizar APIs nativas e soluções nativas das próprias clouds, né? Então, ou seja, é uma solução web que fica hospedada na cloud da Veritas, pode ficar hospedada se assim o cliente optar. Deixa eu só ver uma pergunta aqui, peraí. O Luciano, não, o Luciano pergunta se ela somente funciona em cloud ou localmente. Também localmente. O cliente pode instalar essa solução localmente e apontar a sua cloud, as suas clouds, para gerir o seu snapshot, né? Então, ou seja, o CloudPoint hoje é uma solução de gestão de snapshots para proteção de dados em cloud. Ou seja, eu não preciso mais ficar instalando agentes individuais em cada ambiente de cloud. Não faz sentido, né? Não é um retrocesso, é sempre uma evolução. Então, ou seja, CloudPoint protege o seu ambiente de cloud, utilizando técnicas de snapshots. Tá? Vamos lá. Então, ou seja, essa é a console, né, do CloudPoint, ou seja, aqui eu consigo definir, ele faz o seu próprio discover. Então, eu consigo, uma vez que eu aponto a minha cloud, ele faz um discover dos meus applications, né? Ou seja, SQL Server, Oracle, ele faz application consistent. Desculpa. O meu discover dos meus hosts, dos meus discos, dos meus file systems, e daí eu consigo criar métricas e técnicas de snapshots, né? Isso é muito legal. E aí até mesmo eu consigo agendar, schedular toda a minha periodicidade do meu snapshot, da minha gestão. Ou seja, não há hoje solução, digamos assim, para gerir esse tipo de proteção de dados. O que os provedores de clouds ofertam são os snapshots, mas não há uma solução que gere isso, que é o CloudPoint hoje. Por isso que o CloudPoint acaba sendo um conceito completamente disruptivo nesse cenário. Ok? Como funciona? O CloudPoint, obviamente, né, ele vai se integrar com o NetBackup, porque não adianta simplesmente eu gerar o snapshot. Eu preciso proteger ele, né? Então, ou seja, uma vez que a solução dispara o seu snapshot, ele se integra com o NetBackup em APIs para que eu
Pessoal, acho que o Marcelo teve algum probleminha no áudio. Marcelo, você me escuta? Marcelo? Beleza, o teu áudio eu acho que está com algum problema. Estão me ouvindo agora? Agora sim, voltou. Desculpa, vamos lá, pessoal. Beleza. Então, ou seja, uma vez que eu tenho uma console de gestão, né, uma vez eu conversando com o pessoal da engenharia lá nos Estados Unidos, essa integração do CloudPoint com o NetBackup, digamos, é uma sobressalva, é uma excelência. Porque na grande maioria das vezes eu não preciso gravar o conteúdo do snapshot. Por quê? Porque o snapshot por si só, todos os armazenamentos da cloud já são replicados entre zonas. Então, ou seja, basta eu ter uma solução que orquestre o meu snapshot e aí fazendo, né, o inventário delas para que eu tenha o meu ambiente protegido. Obviamente, o CloudPoint ele é application consistent tanto para Oracle quanto SQL Server, MySQL, Postgres, né, e garante aí a gestão e o restore, obviamente, dessas informações na minha cloud. Ok? Ficou alguma dúvida, pessoal, dessas duas soluções? Realmente, essas duas soluções hoje são bem bacanas, né, da Veritas, a parte de VRP, que é a migração para cloud, e o CloudPoint, que é a proteção do meu ambiente em cloud. Né? Por isso que eu digo, uma vez que o cliente está indo para cloud, os desafios não mudam. Isso é muito importante. O cliente tem que ter muito bem, isso tem que estar muito claro para o cliente. E, obviamente, a Teltec, nesse sentido, já está bem endereçada junto com a Veritas, a gente está posicionando e está dando valor a essas soluções. Ficou alguma dúvida, pessoal, ao qual eu possa ajudar vocês? Diga, Luciano. Sim, o NetBackup também é um produto da Veritas, com certeza. Mais alguma dúvida, pessoal? Marcelo, o seguinte, o pessoal também pode encaminhar essas dúvidas para a gente, como tu falou aí, pode fazer esse meio campo, passar para ti, né? Não sei se alguém tem, eu acho que o Luciano tem mais uma dúvida. Isso, eu estou vendo aqui, ele está perguntando. Então, se as ferramentas funcionam de forma integrada. Sim, tá? Ainda vão, na verdade, assim, ó. Hoje o CloudPoint, por si só, ele gere os snapshots, tá? Em termos de cloud, tá? Ainda não se está vendo, digamos assim, a real necessidade de integrar com o NetBackup para cloud especificamente. Por quê? Porque o snapshot por si só ele já é protegido pelo próprio provedor de cloud, ou snapshot. Né? Então, o que está se vendo é de trazer as informações de dentro do Snap. Tá? Isso está em desenvolvimento com o NetBackup. Tá? Mas hoje o snapshot por si só, todo o armazenamento, ele já é protegido na cloud. Tá? O Heron perguntou, pode mencionar, não tem problema nenhum. Existe um outro engenheiro de soluções em Brasília, tá? Que é o Nelson Namba. Mas com certeza, eu posso ajudar vocês sem problema nenhum. Mais alguma dúvida, pessoal? O Gabriel, o Funso perguntou se o VRP funciona com o Zen Server. Não, Gabriel. Na verdade, o Zen Server não dispõe desse tipo de API, tá? Não é o VRP, é especificamente o Citrix, né? Ele não dispõe desse tipo de API para acesso a dados. VMware e Hyper-V atualmente, tá? Então é isso, pessoal. Eu particularmente gostaria de agradecer. É isso aí, Marcelo. Muito obrigado pela tua ajuda aí.
Opa, por favor, qualquer dúvida, pessoal, estamos aqui. obrigado pelo interesse, né, em participar aí sobre esse assunto. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente. Vocês conhecem aí os técnicos da Teutec, a parte de vendas, né? A gente viu aqui as pessoas que entraram, quem botou a empresa, entrou com a empresa, a gente já provavelmente passou um contato, né? Se gostaram da apresentação, tirar algumas dúvidas, né? E aí, caso vocês tenham dúvidas também, estamos à disposição aí, beleza? Muito obrigado aí pelo interesse de todos. Até logo, pessoal. Valeu, Marcelo. Obrigado. Falou.